Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos dar continuidade aos nossos estudos dentro do direito constitucional. Gostaria de trabalhar aqui com vocês um pouquinho sobre o Poder Executivo. Vou tentar aqui esmiuçar algumas nuances relativas ao procedimento de impedimento ou vacância dos cargos do Poder Executivo. Gostaria de pincelar algumas nuances referentes às atribuições do chefe do Poder Executivo e um pouquinho de responsabilidades do Poder Executivo. Uma dica fundamental que eu dou para vocês é a seguinte: nós temos na nossa história recente um caso de responsabilização de uma presidente da República que a levou ao impeachment. Aliás, pela segunda vez desde a reconstitucionalização em 1988. O seu examinador, ele não vai estar desatento a isso. Portanto, é perfeitamente possível que caiam nas suas provas que vocês estão prestando aí questões relativas a crimes de responsabilidade do presidente da República. Portanto, promovam uma leitura bastante cuidadosa dos dispositivos constitucionais, não só para crime de responsabilidade, também para crime comum, as imunidades do presidente da República, porque, digamos assim, como foi recente, tudo que aconteceu está um tanto na moda, certo? Vamos lá, pessoal. Eu gostaria de começar lendo o dispositivo constitucional com vocês. Olha o que diz o artigo 78. Nós não vamos ver todas as nuances relativas à presidência da República, não. Você vai ver apenas alguns temas, eu gostaria de garimpar alguns temas aqui. Olha só o que diz o artigo 78 da Constituição. O presidente ou vice-presidente da República, então essa é uma informação que eu já trago logo de cara para vocês. Presidente e vice-presidente da República é uma hipótese, digamos, de votação casada. Porque quando você vai nas urnas, aparece a foto principal lá do candidato a presidente e a fotinha pequena do candidato a vice-presidente. É dizer, você está elegendo naquele voto que você está dando para o presidente também o vice-presidente. Já houve na nossa história situações em que você votava ora para presidente e ora para vice-presidente. Então era perfeitamente possível que ganhasse o presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra chapa. Isso não existe, tá bom? Mas no nosso ordenamento. Você vota no presidente, você elege, você traz de lambuja o vice-presidente. Então a dica que eu dou é sempre a seguinte: se você for votar no presidente, olhe bem que é o vice-presidente, porque ele pode ser o presidente de amanhã, certo? Vamos continuar a leitura do dispositivo. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do quê? Do Congresso Nacional. Portanto, as duas casas vão estar reunidas para dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único tem uma situação interessante. Artigo 78, parágrafo único, tem uma situação interessante. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, pessoal. Olha só, você tem um prazo de 10 dias da data fixada para a posse para que o presidente e o vice-presidente assuma. Se eles não assumirem, também não justificarem por que não estão assumidos, pode ser que haja um motivo de força maior. O presidente está internado, ele passou mal, ele foi submetido a uma cirurgia, ele vai poder tomar posse nesse prazo de 10 dias. Tudo bem, motivo de força maior. Agora, se não houver motivo de força maior, tanto para o presidente como para o vice-presidente, o cargo vai ser declarado vago. Agora, o artigo 79, que vai tratar de situações de substituição, ok? E de sucessão. Quando nós estamos trabalhando com substituição, nós estamos tratando de uma situação temporária. Agora, quando nós estamos trabalhando com sucessão, nós estamos trabalhando com uma situação definitiva. Olha o que diz o dispositivo. Substituirá o presidente no caso de impedimento. Portanto, substituição para o caso de impedimento. Vamos pôr isso na lousa? Substituirá, vamos pôr na lousa, para que você não confunda as expressões. Não preciso nem dizer que o examinador adora confundir, né? Substituirá no caso de vacância, sucederá no caso de impedimento, ele costuma promover esses jogos de palavras e aproveitar a sua estafa mental para induzir você a erro. Então vamos lá. Substituirá, vamos comigo na lousa, substituirá no caso de impedimento. Então, substituição, caráter temporário. Substituição, no caso de impedimento. Vamos continuar na lousa. E suceder-lhe-á, no caso de vacância. Sucessão, caráter definitivo. Então,
liguem essas palavras, ok, pessoal? E tome cuidado para a confusão que o seu examinador pode vir a fazer com a sua cabeça na hora do concurso público. Vou ler de novo. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vacância, o vice-presidente. Portanto, pessoal, o vice-presidente da República é o substituto ou sucessor natural do presidente da República diante de alguma impossibilidade transitória ou duradoura. Por exemplo, o presidente da República ele não vai estar no Brasil pela próxima semana porque ele vai participar de um fórum econômico na Europa. Tudo bem. Nesse caso, vai ficar exercendo a presidência de maneira interina o vice-presidente da República. Agora, um outro exemplo, vamos supor que o presidente da República ele embarcou num avião, esse avião caiu, ele veio a falecer. Nesse caso, o vice-presidente assume em caráter definitivo. No Brasil, no nosso ordenamento constitucional, as únicas duas figuras que vão ficar definitivamente no cargo são o presidente e o vice-presidente da República. O que eu estou querendo dizer? Se o presidente da República ele embarcou no avião, esse avião caiu, ele veio a falecer, o vice-presidente assumiu, ele vai tocar a presidência da República até o fim do mandato. Ele vai concluir o mandato daquele que veio a falecer. Tudo bem? Essa é uma regra. Agora, vamos supor que o presidente da República e o vice-presidente da República embarcaram nesse avião, o avião caiu, o presidente morreu, o vice-presidente morreu. Bom, aí você vai ter que chamar a linha sucessória da presidência da República. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja só, pessoal, presidente da Câmara, o presidente do Senado, nessa ordem, ok? E o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, eles não vão tocar o mandato do presidente e do vice que foram mortos até o fim. Nesse caso, eles vão ter que convocar novas eleições, diretas ou indiretas, a depender da situação que nós vamos ler aqui no texto constitucional, ok? Portanto, o presidente não pode assumir, fica impossibilitado, vem a falecer, ele é cassado, por exemplo, o presidente fica até o final, o vice-presidente fica até o final. Se ambos estão impossibilitados, aí você vai ter que chamar a linha sucessória e aquele que assumir interinamente vai ficar, conforme eu acabei de falar, interinamente. Ele vai ter que convocar novas eleições. Vamos continuar a leitura dos dispositivos. Olha só. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vacância, o vice-presidente. Tudo bem. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que ele for convocado, sempre que por ele convocado para missões especiais. Agora, olha só o artigo 80 da Constituição. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, vamos supor, impedimento, situação transitória, os dois, o presidente e o vice, eles estão na Europa participando de um fórum econômico, vai assumir interinamente a linha sucessória. Primeiro o presidente da Câmara. Vamos supor que o presidente da Câmara também está nesse fórum, tá? O presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara estão nesse fórum econômico. Tudo bem, você chama o outro da linha sucessória, presidente do Senado, tudo bem? Então vamos lá. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, a ordem, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado e o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora vem o artigo 81, que vai tratar da situação de necessidade de convocação de eleições, se o presidente e o vice-presidente da República não puderem continuar, não estiverem mais no cargo. Olha só. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Devemos conjugar esse artigo 81 caput com o artigo 81, parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Pessoal, eu vou chamar a lousa com vocês. Vamos junto. Vamos partir da premissa que não tem mais presidente, não tem mais vice-presidente, ok? Então, a vacância de ambos os cargos. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui para que a gente consiga deixar bem claro para você. Se a vacância ocorrer se nos 2 primeiros anos, você vai ter que fazer eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Se nos 2 primeiros anos, eleição 90 dias
em até 90 dias, né? 90 dias depois de aberta a última vaga. Rafael, que eleição é essa? Eleição direta. A população brasileira vai ser chamada novamente a ir às urnas para escolher um novo presidente da República e para escolher um novo vice-presidente da República. Isso se nos 2 primeiros anos do mandato. Agora, se nos 2 últimos anos. Nesse caso, pessoal, você vai ter que fazer eleição para ambos os cargos 30 dias depois de aberta a última vaga. Nos últimos 2 anos, 30 dias depois de aberta a última vaga. Quem que faz a eleição nesse caso, pessoal? O Congresso Nacional. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. Se ocorrer a vacância, se não tiver presidente e vice-presidente nos 2 primeiros anos de mandato, você tem que fazer novas eleições diretas, ok? Tem que convocar novas eleições e no prazo de 90 dias depois de aberta a última vaga. Eleições diretas. A população vai ser chamada a votar de novo, escolher um novo presidente, escolher um novo vice-presidente da República. Agora pode ser que os cargos fiquem vagos nos 2 últimos anos. Nos 2 últimos anos de mandato. Nesse caso, pessoal, nós vamos ter uma eleição indireta. Quem vai eleger o novo presidente e o novo vice é o Congresso, meus amigos. Então, o examinador adora perguntar falando o seguinte, ó, as hipóteses, costuma falar o seguinte, ó, vou falar mais ou menos como é que costuma aparecer no seu concurso. O examinador costuma perguntar assim, ó, o presidente da República sempre vai ser eleito de forma direta. E não. Excepcionalmente, nesse caso, você vai ter eleições diretas. A eleição vai ser feita pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias depois de aberta a última vaga. Você vai eleger um novo presidente e um novo vice-presidente. Dica fundamental para vocês. Ó, em qualquer dos casos, seja nos 2 primeiros anos, seja nos 2 últimos anos, os eleitos exercerão aquilo que a gente chama de mandato tampão. Eles vão apenas concluir o mandato dos seus antecessores. Vamos ler de novo o dispositivo que eu vou confirmar tudo isso que eu falei. Olha só o artigo 81 da Constituição. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, faz-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Essas eleições no prazo de 90 dias são eleições diretas, ok, pessoal? Se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição, mais uma vez, para ambos os cargos, será feita 30 dias depois de aberta a última vaga. Por quem? Pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2º. Isso vai confirmar a última afirmação que eu fiz antes de ler o dispositivo. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Pessoal, em qualquer dos casos, nós vamos ter o chamado, vamos colocar aqui na lousa, mandato tampão. Tudo bem? Essa é a ideia de vacância, de ausência de um presidente e de um vice-presidente. Valendo lembrar, tá? Essa situação aqui, você só ocorre se não tiver nem o presidente nem o vice. O examinador ele gosta de induzir você em erro, para falar o seguinte, ó, não tem um presidente, o vice assumiu. O vice vai ter que chamar eleições. Se nos 2 primeiros anos do mandato dele, nos 2 primeiros anos do mandato, em até 90 dias. Ou então, o vice assumiu nos 2 últimos mandatos, ele vai ter que chamar eleições indiretas no prazo de 30 dias. Não, pessoal, o vice ele assume, ele leva até o fim. Tudo bem? Quem não leva até o fim, esse assume o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? Vamos chamar a próxima lousa aqui, que eu gostaria de trabalhar um pouquinho agora com atribuições dos presidentes, atribuições do chefe do Poder Executivo. Olha só, pessoal, quando nós trabalhamos com atribuições do presidente da República, eu insisto para que você faça uma boa leitura do artigo 84 da nossa Constituição Federal. O artigo 84 fala o seguinte, compete privativamente ao presidente da República. E aí nós temos aqui um rol de atribuições. Dica fundamental. No modelo que nós adotamos, que é um modelo presidencialista, o presidente da República cumula nas suas mãos as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Rafael, o que você está dizendo? Estou querendo dizer o seguinte, quando o presidente ele assume o cargo, ele vai representar o Brasil tanto para resolver assuntos internos e ele vai representar o Brasil também para resolver assuntos externos. A relação que o Brasil tem com organismos, agentes internacionais, problemas de ordem internacional.
Quando o presidente resolve problemas internos, ele está exercendo a função de chefia de governo, pessoal. Quando o presidente resolve problemas externos, ele vai estar exercendo a função de chefia de Estado. Portanto, pessoal, no presidencialismo que nós adotamos aqui no Brasil, o presidente acumula as funções de chefia de governo e funções de chefia de Estado. Isto é, ele resolve problemas tanto internos quanto problemas externos. Se você, a depender do modelo que você adota, existe o modelo parlamentarista, por exemplo, que se costuma falar assim, ó, se for um parlamentarismo monárquico, é a regra, tá? Não estou dizendo que, não estou falando que é regra, estou falando que em geral acontece. Se você for num parlamentarismo monárquico, por exemplo, geralmente o rei ele exerce a função de chefia de Estado e o primeiro-ministro exerce a função de chefia de governo. Ah, então é um parlamentarismo republicano. Então o presidente exerce a função de chefia de Estado e o primeiro-ministro exerce a função de chefia de governo. Costuma se diluir quem exerce uma função e quem exerce outra função. No Brasil, função de chefia de Estado e chefia de governo compete ao presidente da República. Acontece que o artigo 84 da Constituição Federal não explicitou quais são os casos de função de chefia de Estado, não explicitou quais são os casos de função de chefia de governo. Isso aí, Rafael, como é que eu vou saber quando é chefia de Estado? Como é que eu vou saber quando é chefia de governo? A sorte é que o examinador não tem perguntado muito isso, porque um determinado contexto pode tanto ser chefia de Estado como pode ser chefia de governo. Vou dar uma lida para vocês e alguns exemplos. Olha só. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. É um tipo de caso de chefia de governo, porque os ministros de Estado, eles auxiliam o chefe do Poder Executivo na condução da administração pública federal. Isso é, inclusive, a figura dos ministros de Estado, a consagração dos ministros de Estado, uma espécie de norma de observância obrigatória para o âmbito dos estados, para o âmbito do Distrito Federal, para o âmbito dos municípios. É dizer, da mesma maneira que os ministros de Estado, de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República, auxiliam o chefe do Executivo Federal na condução, da administração pública federal, assim também acontecerá no âmbito dos estados. O governador governa com o auxílio das secretarias. O prefeito também, no âmbito dos municípios, governa com o auxílio dos seus secretários, ok? A lógica se repete na esfera federativa, do meio menos concentrado, no âmbito da União, para o meio mais concentrado, que é o âmbito dos municípios. Eu falo meio mais concentrado porque os municípios existem em quantidade infinitamente superior. Vamos lá, pessoal. Número 2, exercer com auxílio dos ministros de Estado, acabei de falar isso, a direção superior da administração federal. Número 3, iniciar o processo legislativo nas hipóteses que forem de competência do presidente da República. Olha só, número 9, decretar estado de defesa e estado de sítio. Deixa eu colocar aqui. Olha só, um exemplo de chefia de Estado, ó, celebrar a paz autorizado ou com referência ou com referendo do Congresso Nacional. Número 20, né? Desculpem, artigo 84, inciso 20. Celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Olha, condecorações e distinções honoríficas pode ser tanto chefia de Estado quanto chefia de governo. Vai depender de quem vai estar sendo condecorado, tudo bem? Então, o examinador não tem perguntado muito isso, você tem que saber. O que cai nesse dispositivo, e aqui é a grande dica que eu dou para vocês, é o artigo 84, parágrafo único. Artigo 84, parágrafo único, dispõe o seguinte: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, a quem, pessoal? Aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União. Vamos lá, pessoal? O artigo 84, parágrafo único. O artigo 84, parágrafo único. O presidente pode delegar as atribuições constantes lá no artigo 84? Em regra não, viu, pessoal? Em regra não. Mas o Constituinte ele traz algumas exceções de delegações que podem ocorrer e traz as pessoas para quem as delegações podem ocorrer. Para quem que você vai poder fazer a delegação? Para ministro de Estado, para o PGR, opa, tá faltando a perninha do R aqui, Procurador-Geral da República e o AGU, o Advogado-Geral da União. Rafael, quais são as situações? Continue comigo na lousa. Incisos 6, 12 e 25, primeira parte. Incisos 6, 12 e... Pessoal, isso aqui não cai em concurso, viu? Isso despenca em concurso público. E 25, primeira parte. 6, 12 e 25, primeira parte. Vamos ler esses dispositivos que admitem delegação ao Procurador da República,
Procurador-Geral, né? Ao Advogado-Geral da União e aos Ministros de Estado. Olha o que diz o artigo 84, inciso 6. Artigo 84, inciso 6 dispõe: compete privativamente ao Presidente da República dispor sobre dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Letra B, extinção ou de funções ou cargos públicos quando vagos. Olha o inciso 12 agora, que também admite delegação. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Por sua vez, o inciso 25, olha o que dispõe: prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Vamos comigo na lousa. Artigo 25, primeira parte. É essa a pegadinha que eu trago para vocês. Prover e extinguir os cargos públicos federais. É apenas a primeira parte do inciso 25 que admite delegação. Vou ler mais uma vez, para que você não esqueça isso nunca mais. É impressionante como o aluno erra essa questão. Compete privativamente ao Presidente da República prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Para prover cargos públicos, a primeira parte, para prover cargos públicos federais, você pode delegar. Para extinguir cargos públicos federais, você não pode prover e extinguir os cargos públicos federais. A possibilidade de delegação, por expressa previsão do artigo 84, parágrafo único, é para a situação do inciso 6º, para a situação do inciso 12, isso também cai, mas para a situação do inciso 25, apenas a primeira parte. Prover cargo público federal? Pode delegar? Pode. E extinguir cargo público federal? Pode delegar? Aí não pode, porque não existe a consagração autorizativa do artigo 84, parágrafo único da nossa Constituição. Ok, pessoal? Essas foram as atribuições do Presidente da República. E só para a gente finalizar a nossa aula, fazer algumas breves considerações a respeito das responsabilidades do Presidente da República. Presta atenção aqui. Quando a gente fala em crime comum do Presidente da República, a gente tem que partir sempre da premissa que o Presidente da República só vai poder ser responsabilizado por atos que guardem relação com o exercício das suas funções, ok? Ele tem uma chamada imunidade penal relativa. Atos que não guardem relação com o exercício das suas funções, ele vai ter uma imunidade penal relativa. Agora, se o ato guardar relação com o exercício das suas funções e ele praticar isso, for crime, esse ato, aí sim ele vai poder responder por um crime comum. Portanto, o Presidente da República, ele valeu do seu cargo para beneficiar uma empreiteira no procedimento licitatório. Bom, isso é crime? É crime. A partir do momento que é crime e ele se utilizou disso, é algo inerente ao exercício do seu cargo, ele vai poder responder por isso, por esse crime. Agora, se não tiver nada a ver com o exercício do seu cargo, aí vige para ele a chamada imunidade penal relativa. Isso é uma consideração relativa a crime comum. Consideração relativa a crime de responsabilidade é a seguinte, pessoal. Quando nós falamos de crime de responsabilidade, nós não estamos falando propriamente de crime no sentido penal. Por que eu digo isso? Você pode ter estudado direito penal, processo penal, você vê lá o conceito de crime, você fala um ilícito penal. Esse crime de responsabilidade, na verdade, ele não tem uma natureza penal, ok, pessoal? É posicionamento absolutamente tranquilo na doutrina, na jurisprudência, que os crimes de responsabilidade têm natureza política. O julgamento por crime de responsabilidade é um julgamento de natureza política. Por que o julgamento é um julgamento de natureza política? Simples, porque os crimes de responsabilidade têm natureza política. E quais são esses crimes de responsabilidade? Em ambos os casos, tá? Seja no caso de crime comum, seja no caso de crime de responsabilidade, o Presidente da República só vai poder ser processado e julgado mediante autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. Isso aí é tranquilo, a gente já estudou dentro das atribuições, as competências da Câmara dos Deputados, ok? A diferença é que no crime comum ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no crime de responsabilidade ele vai ser julgado pelo Senado, ok? No Senado também vai ter que ter o quórum de 2/3 para condenar por crime de responsabilidade. Inclusive o Senado nessa ocasião vai ser presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que apenas vai conduzir o julgamento. Vamos ler um pouco sobre crime de responsabilidade. É isso que está caindo no concurso público. Crime comum não está caindo. Está caindo crime de responsabilidade. Por que, Rafael, está caindo? Simples, porque a gente já caçou 2 presidentes por crime de responsabilidade. Olha só, artigo 85 da nossa Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Bom, isso é genérico, certo? Então a gente precisa esmiuçar. Então, atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, número 1, a existência da União, número 2,
o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Número 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Número 4, a segurança interna do país. Número 5, a probidade na administração. 6, a lei orçamentária. 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Quero falar para vocês a principal dica aqui. Rafael, os crimes de responsabilidade são apenas esses previstos aqui nos incisos do artigo 85 da Constituição? Não, pessoal. Existe uma lei e o Constituinte ele usa a expressão lei especial. E aqui vai uma dica. É comum que em concurso público apareça assim, ó, lei complementar. Pareça só lei. Não é, pessoal. O Constituinte usa a expressão lei especial, onde vai estar previsto tanto o procedimento, desde que respeite a Constituição, obviamente, como o esmiuçamento dos crimes de responsabilidade. Olha o que diz o artigo 85, parágrafo único da Constituição. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Meus amigos, anotem aí, quando nós falamos dessa lei especial, nós estamos falando da Lei 1079/50. A Lei 1079/50, que é a lei que trata do procedimento de julgamento dos crimes de responsabilidade do presidente da República. E lá se fala exatamente na necessidade de um juízo de admissibilidade a ser desempenhado pela Câmara dos Deputados e um juízo de processamento e julgamento a ser desempenhado pelo Senado. Reforço mais uma vez, eu já disse isso em outro momento e eu vou reforçar. Sempre foi o posicionamento majoritário da doutrina, no sentido de 95% dos doutrinadores, de que a partir do momento que a Câmara autorizava por 2/3 dos seus membros o processo, a liberar o processo para o presidente da República ser julgado, o Senado estava obrigado a instaurar esse processo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, ó, a autorização da Câmara não torna obrigatória a instauração de processo pelo Senado. O Senado pode, pela maioria relativa de seus membros, maioria simples de seus membros, simplesmente refutar o início do processo de julgamento por crime de responsabilidade, ok? Vamos ver mais uma nuance aqui a respeito do artigo 86 da Constituição. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, e os 2/3 se exigem tanto em caso de crime comum como em caso de crime de responsabilidade, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns. Eu já falei isso, ok? E perante o Supremo Tribunal e perante o Senado Federal nos casos de responsabilidade, nos casos de crime de responsabilidade. Dispositivo interessante é a suspensão do exercício das funções pelo presidente da República em caso de julgamento. Ele vai ter que ficar afastado, pessoal. Sabe por quê? Você imagina que coisa estranha. O presidente da República, ele está respondendo a um crime comum, crime de responsabilidade, e ele continua no cargo. Não se trata de usar o seu cargo de presidente da República para promover certos conchavos políticos. Não, isso é uma opção também possível, mas é ruim para a segurança, para a estabilidade institucional, tudo bem? Então você vai afastar ele do desempenho das suas funções, mas esse afastamento não é definitivo. Olha o que se diz. O presidente da República ficará suspenso de suas funções. Inciso 1º, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos supor que o STF, ele reconhece que há condições de processamento e julgamento de um crime comum que está sendo imputado ao presidente da República. Esse crime comum, obviamente, deve guardar relação com o desempenho com o exercício das suas funções. Caso contrário, ele tem imunidade penal relativa. Tudo bem? O STF falou, vamos receber a condição de processar e julgar. Tudo bem, você afasta o presidente da República do exercício das suas funções. Isso no crime comum, ok? Inciso 2º, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Rafael, ele vai ficar suspenso para sempre? Negativo, pessoal. Leiam o parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Deu 180 dias, não concluiu o julgamento, ele volta para o cargo, tudo bem? Por que ele volta para o cargo? Pessoal, nós adotamos o modelo presidencialista. O presidente da República é a autoridade central de modelo presidencialista. Olha, se é indelicado deixar ele no cargo enquanto ele está respondendo ao processo de julgamento, mais indelicado ainda é deixar ele fora do cargo indefinidamente. Então, nesse caso, ele fica suspenso apenas por 180 dias. A ideia é que você conclua o processo de julgamento nesse prazo de 180 dias. Não concluiu? Tudo bem, o processo continua correndo, mas ele volta para o cargo e continua exercendo a sua função
presidencial. Ok, pessoal? Insisto, hein? No caso de crime de responsabilidade, o julgamento é pelo Senado. Condenação por 2/3 dos membros do Senado. Nesse caso, o Senado será presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar aqui o dispositivo só para encerrar a nossa aula. Olha o que diz o artigo 52, parágrafo único da Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, o inciso 52.1 trata do processo de julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Senado o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado. Então, 2/3 para autorizar, 2/3 para condenar. A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ok, pessoal? Vocês viram, portanto, que o presidente pode ser responsabilizado tanto por crime comum como por crime de responsabilidade. Eu dei um foco especial aos crimes de responsabilidade por conta do atual momento que nós acabamos de viver. Com isso, nós encerramos a nossa aula. Muito obrigado, um grande abraço e até breve.